Saudações a todos que nos assistem daí de casa, sejam bem-vindos a mais um vídeo de estudo da lição aqui no canal Luz no Escuro. É sempre um prazer contar consigo nesses vídeos, porque nós em todas as semanas temos tido um vídeo de estudo da lição em que nós trazemos até si aprendizagens ou lições importantes contidas no manual da lição de escola sabatina. Conforme vocês veem, não estou sozinho, estou com um convidado. Ele vai poder ter este momento para vos saudar e dizer o que ele achou da lição. Saudações a todos os internautas aí em casa. É sempre um prazer voltar ao canal Luz no Escuro. E a lição da semana foi extremamente incrível. Eu fiquei maravilhado de entender pontos que foram apresentados a nós, que muitas das vezes têm nos afetado. No que diz respeito à pregação do Evangelho a pessoas poderosas. Então foi mesmo uma lição excepcional. Muito bem, agradecemos a si, caro amigo, por deixar estes minutos reservados para este vídeo. E por favor, continue ali, porque são lições muito importantes. Nós estamos este trimestre analisando lições extremamente importantes. Extremamente importantes, digo, exatamente ao nosso tempo. É incrível que a Bíblia nos aparenta ser uma mensagem que é exatamente para o nosso tempo. Quer dizer, a Bíblia foi escrita há muitos anos atrás, mas parece até hoje a voz de Deus atualizada e falando diretamente para nós, como se tivesse visto ou tivesse visualizado o futuro. Quer dizer, logicamente ele conhece o futuro, razão pela qual a Bíblia se aplica desde os tempos passados até os tempos atuais. E justamente nessa semana estamos analisando a mensagem, quer dizer, esta lição nos leva a analisar a abrangência, uma nova abrangência, não é, do Evangelho, que é aos ricos e aos poderosos. Nós já vimos sobre os necessitados, os pobres, outro tipo de classe social, mas desta vez a lição nos faz perceber que o Evangelho é também para outra camada, neste caso que muito pouco nós falamos da possibilidade de se pregar o Evangelho para os ricos. Nós achamos que talvez eles são bastados, em algum momento temos algum receio de fazer chegar a mensagem a esse tipo de pessoa, a essa classe social, e acabamos não fazendo justamente aquilo que Jesus Cristo nos apresenta, ou nos é apresentado a partir da lição mesmo, que Jesus Cristo mostrou preocupação para todas as classes sociais, e neste caso o que a lição nos quer transmitir mostrou com exatidão que ele é sim preocupado com esta classe social, neste caso os ricos e os poderosos. Nós encontramos o verso áureo, Mateus capítulo 16, versículo 26. O que é que nos diz? De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Muito bem. O que é que nós podemos entender assim, não é? Pensando de longe, o que dá para esperar desta lição? O que é que nos quer transmitir esta lição? É interessante que quando nós lemos o versículo áureo, uma mensagem já é nos passada. Exato. Deus nos faz entender que existe algo mais importante nesta vida do que ganhar as coisas desta terra. Do que adianta o homem ganhar um mundo? Do que adianta o homem ganhar toda a fama que pode ter? Do que adianta um homem ter toda a riqueza? Do que adianta o homem desfrutar dos maiores prazeres da vida se ganhar a sua salvação? Não é? É como se Jesus mostrasse para nós que não existe nada que se compare à salvação. A salvação. A salvação é uma coisa única, Exato, que não pode ser negociada e não pode ser comparada com as coisas terrenas. Exato. Parece que de certa forma existe ali uma espécie de uma escolha, não é? O mundo ou salvação, ok? Não é possível que você queira ou então consiga ganhar as duas coisas. Exato. Terá que sempre em algum momento escolher uma coisa. Impossível é servir a dois senhores. Exatamente. Porque ou amará um e odiará o outro. Exatamente. Então com a salvação também é assim. É impossível que a gente ganhe o mundo e ganhe a salvação.
Opa, É uma das coisas. realmente. Interessante. Já dá para vislumbrar toda a lição só a partir deste texto. Bom, indo mais avante, nós encontramos um personagem. Esta lição, na verdade, é sobre personagens poderosos, ricos, tudo isso para mostrar, na verdade, a necessidade de pregação de mensagem a um certo tipo uma certa classe, né, de pessoas, neste caso os poderosos, os ricos. E um dos exemplos é o rei Nabucodonosor. Se nós lemos o capítulo 4 de Daniel, nós encontramos ali um episódio no qual bem lá no finalzinho, depois do sonho que o rei Nabucodonosor teve, aliás, aquele não era o primeiro sonho, ele teve vários outros sonhos atrás, e que culminaram, né, todos eles culminaram neste sonho que ele teve, e que depois passou por um episódio que é relatado no Daniel 4, que desde já convido ao caro telespectador a acompanhar de forma mais detalhada o capítulo 4, ok? E lá no finalzinho, no versículo 37, encontramos uma coisa muito interessante, que o rei Nabucodonosor pronunciou, uma declaração muito importante que desde já vamos analisar até como é que ele chegou a pronunciar esta declaração. Ok? Daniel 4, versículo 37. Vou tomar aqui a leitura. Diz assim a palavra de Deus: Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Muito certo. Entendendo ou conhecendo aquelas todas as histórias que nós tanto vimos sobre o rei Nabucodonosor, como é que se explica ele chegar a pronunciar essas palavras? Como é que foi isso? É interessante que a história do rei Nabucodonosor, Exato. um rei que só a pronúncia do seu nome Epa, é bem difícil, Nabucodonosor, é uma história repleta de eventos marcantes. marcante, né? Primeiro porque ele era um tipo de rei incomum. Um tipo de rei que poderia te matar só porque você não quer comer a comida dele, Exato. não é? E nós vemos logo no capítulo 1 os jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, diante de uma situação de ter que se alimentar do regime alimentar do rei Nabucodonosor. Exato. Por providência divina, eles escapam da sentença de morte e são aprovados para o reinado. E ali nós vemos logo a primeira manifestação divina na vida destes jovens para impressionar o rei. Um rei totalmente pagão. Exato. Um rei totalmente orgulhoso, arrogante. Arrogante. E então avançamos para o capítulo 2 e ele tem o sonho da estátua. Exato. Diante do sonho da estátua, ninguém poderia revelar-lhe o sonho dos seus astrólogos, dos seus mágicos. E então a sentença de morte é promulgada, que inclui os jovens hebreus. E Daniel pede tempo para que possa ter a revelação do sonho. Primeiro, a revelação do sonho e a interpretação. Interpretação. E assim acontece. Deus manifesta-se mais uma vez, que apresenta o sonho a Daniel. Agora veja só que quando Daniel recebe a interpretação do sonho, ele vai falar com o rei. E a primeira coisa que ele apresenta para o rei é: Rei, este não é um sonho para ser interpretado por seres humanos normais. Isso é uma coisa divina. Divina, só pode vir de Deus. Exatamente, isso é uma coisa divina. Olha, mais uma impressão de Deus para este rei. Exato. É mais uma manifestação divina. Uma manifestação, exatamente. E bem depois que o Daniel interpreta o sonho, parece que havia uma coisa bem interessante com o rei. Ele entendeu que sim, era divino. Era divino e era verdadeiro. Sim. Porque a história nos revela que o rei Nabucodonosor sonhou e esqueceu. Esqueceu. Enquanto Daniel revelava-lhe o sonho, ele lembrou. Exato. E ele entendeu: uau, não existe outro Deus igual a esse eu. Agora passamos para o capítulo 3. A arrogância e o coração orgulhoso volta. Opa. Agora é a estátua para que seja adorada.
E diante disso, 3 jovens hebreus decidem não adorar a estátua. Exato. E quando isso acontece, o rei Nabucodonosor sentencia eles à morte. Diante da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor vê alguém. Vê alguém. Jesus. Exato. Essa é a descrição mais óbvia que temos da Bíblia. Jesus. Diante de um momento difícil na vida dos jovens, Nabucodonosor vê a manifestação de Deus Filho. E diante disso, mais uma vez o rei vacila. Opa. E entramos agora para o capítulo 4, onde mais um sonho lhe é apresentado. E neste sonho, Daniel aparece para ele e diz: amigo, este sonho é contra os seus inimigos. E a interpretação contra aqueles que te odeiam. E dá a interpretação do sonho. E ele ouve. Só que conseguimos perceber que versículos após a interpretação do sonho, Nabucodonosor exalta-se. O orgulho vem à tona. Exato. E diante desse orgulho, a loucura. A loucura. 7 anos de vida Vivendo vida de pasto. Exato. Não é? Alguns historiadores chegam até a dizer que ele viveu como um licantropo. Opa. Tipo lobo. Um lobo. Vivia comendo capim. Não era um lobo comum, mas vivia comendo capim. Suas unhas cresceram, ficou nojento. Mas tudo isso Deus fez para salvar este homem. Exato. Vejam até onde Deus vai. Exato. Por um cara arrogante. Não é? E se você que nos assiste talvez é alguém que tem este comportamento arrogante, entenda que há um Deus no céu que vai até onde pode, onde você menos imagina para alcançar você. E foi assim com o rei Nabucodonosor. Exato. Ele chegou no fundo do poço e Deus foi até lá. Foi buscá-lo. Depois dos 7 anos, a consciência lhe voltou e ele entendeu que tudo isso aconteceu por causa de um Deus que existe no céu. Exato. Nabucodonosor começou a entender, olha, eu tenho poder, eu tenho este reinado, mas há alguém superior a mim que é dono de toda a terra. Exato. Eu sou dono só desse pedaço, mas há alguém que é dono de toda a terra. E se depender dele, ele dá o reinado a quem quiser. A quem quiser. E é interessante notar as palavras de um rei que se orgulha, dizendo ali, porque todas as suas obras são verdades. E os seus caminhos, juízos. E pode humilhar aos que andam na soberba. É exatamente o que Deus fez com ele. É interessante quando nós lemos todo o capítulo 4 do livro de Daniel, entendemos que esta é uma carta não escrita por Daniel. Isso. Ela foi escrita pelo próprio Nabucodonosor. Quando nós lemos, entendemos que São ele é que é o autor. Vindas dele. Ele é o autor do capítulo 4. E sendo ele autor, é uma coisa muito incrível e impactante. Alguém que outrora fora orgulhoso. E no final das contas ele diz, eu me orgulhei de Borla. Exatamente. No final das contas, alguém Há um maior Deus. que eu me humilhou. Exato. Para me fazer lhe reconhecer. E ele ainda reconhece que é justo. É. Veja só que Deus tem diversas formas de trabalhar. Exato. Se for necessário que ele te humilhe, ele vai te humilhar. Mas também se não for necessário, Deus não vai precisar lhe humilhar. Então vemos aqui uma coisa muito interessante na história do rei Nabucodonosor. A intenção divina em alcançar os ricos. Exato. Nós podemos compreender o quão longe Deus vai para resgatar os poderosos. No caso concreto do rei Nabucodonosor. Exato. De um arrogante, ele virou humilde. Porque foi mostrado, ou então, a presença de Deus, né, lhe impactou por meio de Daniel. Ok, mais em frente nós encontramos um novo exemplo aqui, que é o de Naamã. A história de Naamã começa com a menina cativa que é levada
da sua terra, então vai para servir ao Naamã, neste caso a esposa de Naamã. Então, numa dessas ocasiões, aquela criança ou aquela menina chega a proferir palavras que tenham talvez tocado primeiro à sua esposa e ao próprio Naamã, Uhum. neste caso, advertindo ao Naamã que o Naamã que era leproso, advertindo a ele que se ele se apresentasse ao profeta, neste caso a Israel, que poderia muito bem se livrar daquela lepra. Quer dizer, primeiro nós encontramos a lição de que a menina cativa, ela talvez poderia, pela situação, simplesmente abandonar talvez a sua fé, ou então ficar desanimada, ou então em murmúrios, reclamando por causa da situação difícil em que ela se encontrava. Mas não, ela na situação em que se encontrava, testemunhou, ou então não deixou de dizer o que ela devia dizer. Nesse caso, mostrando ao seu servo, mostrando ao seu senhorio, neste caso ao Naamã, que ele poderia muito bem se apresentar ao profeta, neste caso da sua terra, que ela muito bem conhecia, que poderia se livrar da lepra. Ela tinha fé e transmitiu essa fé ao Naamã. E ele foi se apresentar. O que nós podemos compreender de interessante na história de Naamã, enquanto ele vai à busca de cura? Então, ele é curado. Então, de volta, o que nós podemos compreender? O que essa história nos quer ensinar? Ou qual é o detalhe interessante que essa história nos quer ensinar? Apresentaste um ponto inicial muito interessante. A menina cativa e Exato. mesmo assim continua fiel. É triste muitas vezes ver alguns jovens, ou mesmo pessoas crescidas, quando saem das suas residências e vivem em lugares longínquos, parece que o estilo de vida deles muda. Muda, Não é? muda sim. Parece que eles passam a se adaptar a uma realidade diferente da de casa. Não que seja mal, mas quando esta realidade quebra os princípios que te regem, Começa o problema. aí está o problema. Sim. Aí está o problema. E esta menina, mesmo sendo escrava, em outras palavras, Sim. ela continua fiel a Deus. Ela é um pequeno exemplo do José, Exato. não é? José é escravo, mas continua fiel a Deus. Continua fiel e testemunhando. Agora veja só que esta menina dá um testemunho muito interessante que chama a atenção da mulher de Naamã, e ela conversa com o seu esposo. Por que você não vai? Exato. E então ele decide conversar com o rei para que ele mande uma carta para o rei de Israel, e ele vai para lá. É interessante como Eliseu, sendo o profeta de Deus, lida com a situação. Exato. Eliseu nem sequer saiu para conversar com Naamã, não é? Exato. E isso é já uma coisa que me impressionou bastante na lição. Exato. Me mostrou que, sabe, Deus conversa com seus profetas. Exato. E eu acredito que, de certa forma, Deus já houvesse falado para Eliseu: vem aí um homem, Exato. dê esta orientação para ele. Exato. E Eliseu mandou um mensageiro para ele falar, não é? Vá para o Rio Ele não Jordão. esperava. Sim. O que Naamã esperava? Uma mão colocada sobre ele, estás curado. Exato. Talvez com um grito. Mas diz a ele para se mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. Interessante. Exato. O número 7 vem à tona. Exato. Por que número 7? Por que não 6 vezes? Por que não 3? Não é? E é interessante quando você compreende o significado dos números na Bíblia, você começa a entender a essência da mensagem. Não é? 7, perfeição, submissão total que ele deveria dar a Deus. Ele deveria obedecer completamente. Exatidão. Perfeitamente. Sim. Por isso o número 7. E então ele vai para lá. Possivelmente murmurando, porque ele reclama. Existem rios mais limpos. Por que eu tenho que ir para aquele? Exatamente. Por que eu tenho que ir para Também que os aquele? seus servos aqui o advertiram a continuar. E olha que Deus sempre permite que, de alguma forma, pessoas menos prováveis afetem a decisão até dos ricos. Exato. Os seus servos disseram: Senhor, se alguém te mandasse fazer uma coisa bem grande, não farias? Só te mandaram se mergulhar 7 vezes. Simples. Tão simples. E ele decidir, mergulha-se.
Eu acredito que até a sexta vez ele não estava limpo, Não porque senão estava teria limpo. saído. Isso. Mas quando ele mergulha na sétima vez, uau, Um toque de magia. um toque de magia. Agora, o que impacta-me bastante na lição é que, após receber a cura, Naamã tem uma conversa com Eliseu. Isso. Na conversa que ele tem com Eliseu, ele faz 2 pedidos Estranho. estranhos. O primeiro é: peço a terra daqui para que eu leve comigo para lá, Exato. para que eu continue adorando. Adorando. Vais entender aqui que parece que Naamã era afetado por uma cosmovisão daquela época. Isso. Aquilo que muitas das vezes acontece conosco, quando nós nos tornamos cristãos, temos ainda algumas ideias, alguns tabus, alguns mitos, algumas crendices Isso. Que levam tempo que para... que de certa forma nos levam para longe de Deus, Isso. nos fazem acreditar em coisas sem sentido. E Naamã também tinha essa cosmovisão. Essa cosmovisão. Na cabeça dele, adorar a Deus só podia acontecer em Israel, Isso. não lá em casa dele. Não é? Por isso que ele quer a terra, Que era a terra. para que eu continue adorando. Sim. E o segundo pedido já é um pouco mais estranho também. Isso. Ele percebe que existe uma adoração que é feita na Síria, idólatra. Não é? A lição até chega a citar aqui que na Síria eles tinham o hábito de adorar a Rimon. Não é? A Rimon. Rimon. Inclusive o próprio rei O tinha próprio rituais. rei tinha rituais e ele, como o braço direito do rei, ele chega a pedir para o Eliseu: eu gostaria de continuar a servir o meu rei. Isso. Ele está lá adorando e eu estou com ele. E naquele processo em que ele se curva para adorar ao Deus dele, eu também acabo me curvando. Sim. Mas eu não estarei adorando. Não estarei por aí. Eu farei aquilo, mas não estarei adorando. Sim. É interessante. É interessante porque faz-me questionar até que ponto. Não é? Mas aí vem uma lição muito interessante. A resposta do Eliseu é: vai em paz, homem. Vai em paz, realmente. Vai em paz, homem. Sim. Talvez nós, com uma linguagem um pouco radical, diríamos: amigo, ou adoras a Deus ou não. Sim. Mas Eliseu, com um coração humilde, eu acredito, diz simplesmente: vai em paz. É como se Eliseu estivesse nos mostrando que a obra de conversão é um processo. É um processo, não é algo de um Exato. piscar de É olhos. um processo. Sim, sim. E nesse processo, nós vemos mudanças que vão acontecendo com o tempo. Exato. Gradualmente. 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 Seria uma afronta para ele fazer isso ao rei. Isso. Mas ele continuou servindo a este Deus. Nós conseguimos perceber isso. Mas é bem interessante que esta lição nos chama a atenção a entendermos que Deus, mais uma vez, de todas as formas, busca alcançar os poderosos. Muito bem. Encontramos mais um homem, não é, convertido, que nós vemos as suas palavras em 2 de Reis 6, versículo 17. 6, versículo... Aliás, 2 de Reis, Sim. capítulo 5, versículo 17. Chega a dizer o seguinte: e disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Quer dizer, essas últimas palavras mostram, de certa forma, que ele já está convertido. Então, ele, pela situação, ele foi impactado e então é tido como um alcançado. Neste caso, um dos homens poderosos. A lição, neste caso, um exemplo de um homem poderoso que foi sim alcançado por esta mensagem, mostrando que é sim possível que os ricos e os poderosos sejam alcançados e transformados por esta mensagem. Encontramos um outro exemplo de Nicodemos. O Nicodemos é um homem considerado pela Bíblia como mestre. Mas o próprio Jesus Cristo chegou a considerar ele como mestre da lei e por aí vai. De certa forma, o Nicodemos tinha conhecimento pleno da Bíblia. Ele era um doutor
da lei. Ok? Mas existia um outro lado que faltava. O lado que a Bíblia, o comentário ou a lição nos mostra como ele, como alguém que tinha fome espiritual. Quer dizer, ele tinha conhecimento da Bíblia, mas tinha fome espiritual. Num dos episódios, ele acompanhava, né, a história de Jesus Cristo, fazendo milagres, fazendo ou transmitindo as mensagens, por aí vai. E ele procura uma ocasião em que procura se encontrar com Jesus Cristo. E talvez a lição nos faz perceber que, de certa forma, ele não ia como quem ia buscar ajuda como tal, mas ia talvez para afrontar ou então acreditar por si mesmo, ou então ter evidências do que ele apresentava a ser, neste caso como um salvador. Então, eu acredito que ele tenha uma vez mestre da lei, né? Ele tenha antes tido uma preparação de que eu vou lhe pegar, tem que arranjar uma artimanha de eu poder lhe pegar. E então eu lhe descobri que ele não é verdadeiro. Então ele se aproximou, foi ao encontro de Jesus Cristo e então voltou diferente. O que é que nós podemos aprender de quando ele foi a Jesus Cristo, a concepção que ele tinha quando foi a Jesus Cristo e como ele voltou? É interessante. Nicodemos é aquela categoria dos poderosos que, em nome do seu status, não quer se humilhar. Isso. Não é? Não quer se humilhar. E dadas as circunstâncias, ele decide abordar a Jesus numa noite. Exato. Noite é um momento propício para ele. Às escondidas. Às escondidas, exatamente. Assim, a sociedade não poderia ver que ele ia ter com um mestre tão humilde, Jesus. Não é? Mas é interessante que isso também chama a nossa atenção, porque este comportamento já revela que Nicodemos entendia que Jesus era o Messias. Era o Messias. Não é? Ou pelo menos começou a entender. Exato. Por isso que ele vai e aborda Jesus. Não é? Aborda Jesus. Mas é bem interessante a abordagem que Jesus lhe traz. Salvação. Aquilo que ele estava à busca. Não é? É interessante que Nicodemos estava à busca disto, mas não conseguiu dizer a Jesus que era isso que ele estava à busca. Exato. E nós muitas vezes encontramos isso em nós. Quando as pessoas se consideram talvez sábias, sabe alguma coisa. Mesmo quando ela quer pedir algo, ela não consegue pedir. Exato. Não é? Porque ela pensa, eu vou me humilhar. Exato. Eu vou me humilhar. E sabe, eu aprendi que quando pessoas sábias não conseguem pedir ajuda, elas humilham-se a elas mesmas. Sim. Yeah. Elas humilham-se a elas mesmas porque elas barram a possibilidade de crescimento. Crescimento. Yeah. Crescimento. Não adianta nada tu dizeres que sabes das coisas quando não sabes. Não sabe. Yeah. Não adianta. Um dia eu via uma declaração interessante. Imagine que alguém pergunte: quem já leu algum livro de Sócrates? Às vezes, quando você faz uma pergunta como essa, numa sociedade onde existem pessoas, talvez uma pessoa, duas levantem a mão. Exato. Mas é interessante que Sócrates não escreveu nenhum livro. Não é? Então, há sempre um instinto em querer mostrar. Eu sei. Eu sei. Não é? E como eu sei, não vou me humilhar. E mais do que isso, na cabeça de Nicodemos era: se ele é mestre, eu também sou. Eu também sou. Eu sou também PhD. Isso. Somos iguais. Somos iguais. Isso. Não é? Mas Jesus chega e mostra para ele uma outra realidade. Amigo, tem que batizar. Tem que nascer de novo. E ele fica atônito com isso. Nascer de novo? O que é isso? Uma pessoa já velha. Uma pessoa já velha, como é que eu vou Como é que nascer de novo? pode nascer de novo? Mas Jesus mostra para ele da água do Espírito. Porque aquele que é nascido do Espírito, tu vês para ele. Mas tu nunca vais perceber o que está a acontecer interiormente. Yeah. É uma coisa que só o Espírito Santo faz. E isso não é decifrável aos olhos humanos. Não é. Yeah, não é. Não é. Por isso que o Evangelho, muitas das vezes,
não é uma coisa assim popular e decifrável. Exato. Yeah. Não é. O Evangelho é uma coisa misteriosa Sim. que só descobres quando mergulhas lá. Quando mergulhas. Sim, quando Com mergulhas olhos lá. de humildade. Exatamente. Tanto que o apóstolo Paulo fala, isto aqui é loucura para aqueles de fora. Sim, Porque eles pensam que nós não estamos bem, nós estamos bem. não é? Mas você só vai conseguir entender se mergulhar. Diz um pensador, você só vai conseguir entender e sentir a adrenalina de puxar o paraquedas se pulares. Sim, Se pulas, se soltas o paraquedas aqui parado, não vais sentir a não vai adrenalina. sentir. Não é? Mergulhe totalmente e tu vais sentir o que estes cristãos sentem. Sentem. Então, Nicodemos aqui é uma alegoria desse grupo de pessoas que, ok, eles até querem aceitar, mas em nome do status, eles agem com cautela. Com cautela. Agem com cautela. Não é? Então nós vemos que este mesmo Nicodemos defende Jesus. Né? Tempos depois ele defende Jesus quando eles Sim. queriam prendê-lo. Nicodemos até traz uma declaração bem interessante, não é? Vamos lá ver lá o que João capítulo 7, versículo 51, o que diz para nós. João capítulo 7, versículo 51, uma declaração muito bonita de Nicodemos. Ok, 7:51 diz assim: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo. É uma pergunta muito interessante Muito que ele fez aos interessante. outros membros do Sinédrio, não é? Porque eles queriam condenar Jesus, queriam prendê-lo, sem antes escutar. Exato. Quando isto não era aceitável. De acordo com a lei romana na época, se quisessem condenar alguém, deveriam dar-lhe um espaço para que ele falasse. Exatamente. Não é? E ele faz essa questão. Veja só, tudo começou naquela noite. Isso. E mais tarde ele Foi defende impactante. Jesus. Sim. Não só isso. Mais tarde ainda, ele aparece junto de José de Arimaté no momento em que vão sepultar a Jesus. Então, foi mesmo uma obra que Jesus começou a operar no coração de Nicodemos naquela mesma noite, que foi uma semente lançada no coração dele. E essa semente germinou e produziu frutos. Ok, mais em frente nós encontramos mais um exemplo interessante do jovem rico, não é, que ele esteve em conversa com Jesus Cristo, que ele pergunta a Jesus Cristo o que é necessário para eu ser salvo. E Jesus Cristo responde a ele: guarda os 10 mandamentos. E o jovem pergunta quais 10 mandamentos. Jesus Cristo menciona os 10 mandamentos, os mandamentos que ele devia guardar. E o homem diz: eu já guardo tudo isso, o que é que eu preciso mais fazer? Ok? E Jesus Cristo diz a ele, esta era a mensagem já direta para ele, mais prática para ele neste caso. Jesus Cristo chega a dizer: olha, venda tudo o que tens e dê aos pobres. Mostrando que de certa forma ele devia partilhar o que ele tem com os pobres. Olha, esta mensagem não foi bem-vinda para ele. Quando ele ouviu isso, simplesmente não se entenderam, ok? Ele saiu dali, daquela conversa, triste e não feliz com a resposta. Mas por outro lado, nós encontramos outro exemplo de Zaqueu, que eu gostaria que pudesse talvez mencionar este exemplo e um contraste que nós encontramos, uma diferença que nós encontramos na reação, não é? A resposta do jovem rico e também do Zaqueu. O que é que nós encontramos? É bem interessante a história destes dois personagens. Quando na conversa Jesus com o jovem rico, nós conseguimos perceber ali que Jesus não cita literalmente os 10 mandamentos, mas ele cita os 6. Não é? Sim. Os 6 que tem a ver com o relacionamento com o próximo. próximo. Alguns ainda vão encontrar aí um pretexto para dizer, olha, ele não citou o sábado. Sim. Não é? Mas se nós pararmos para prestar atenção, nós vamos lembrar que Jesus está a conversar com um jovem judeu. Isso. Naquela época aí, o jovem sabia muito bem o que precisava fazer. Ele não tinha nenhum problema com o sábado. Né? Não tinha nenhum problema com as leis que tinham a ver com o relacionamento direto com Deus. Com Deus, sim. O problema do jovem estava relacionado com o próximo. Por isso que Jesus cita os 6. Os 6. Não mata. Não adultere. Honra pai e mãe.
não roube, não profira falso testemunho, não cobice. E o jovem diz, eu já faço Eu já isso. faço isso. E então Acho que Jesus, ele não havia entendido. Jesus foi mais prático, não é? e Jesus agora tocou na ferida. Exato. Vai venda o que você tem. Dê aos pobres, vem e siga-me. Que desafio. Grande. Grande desafio. Sim. Lucas capítulo 9, versículo 23 diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, o evangelho é um desafio. Sim, com certeza. O primeiro é negar-se. Negar-se é uma coisa difícil, Sim. não é? Negar-se é uma coisa desafiadora. Ninguém nega-se assim, do nada, porque acha ser simples. É um desafio. É um É um desafio. processo de conversão. E é isso que Jesus chamou este jovem a fazer. Porque era aí onde estava o problema. Onde está? É o egoísmo com as coisas que ele possuía. Exato. Quando nós lemos a história, o último versículo diz que o jovem saiu dali muito triste. Muito triste. Não voltou. Muito triste por quê? Porque ele possuía muitos bens. Sim. De que vale o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? A sua alma. Vem à tona o nosso versículo. Sim, sim. Agora é interessante que em contraste nós vemos o Zaqueu. O Zaqueu. O Zaqueu, Jesus apenas disse, amigo, desça-se e alegre-se porque hoje vou cear na sua casa. Sim. E as pessoas murmuraram. Mas como ele vai por causa de Em cada um pecador, não é? Sim. Um pecador rico. Rico, sim. Bastante. Olha que quando nós olhamos para o comportamento de Zaqueu e analisamos profundamente, nós entendemos que Zaqueu era muito rico. Muito rico, sim. Zaqueu tinha muito dinheiro. Ele quadruplicou a devolução Aos que extorquiu. aos que extorquiu. Sim. Porque ele roubava, Roubava. Sim. não é? E as pessoas sabiam que ele roubava, ele sabia que roubava. Mas veja que Zaqueu não é dito para dar Sim. aos pobres. Os pobres. Mas ele toma a iniciativa e dá sozinho. Sim. Jesus não precisou lhe dizer. Talvez tenha dito, não é? Talvez estamos a assumir que possivelmente tenha lhe dito, mas acreditamos que foi a obra de conversão também. Foi a manifestação do Espírito no coração dele que lhe impulsionou a entender que, sabe, eu roubei a muitas pessoas. Sim. Então eu preciso Preciso devolver. devolver. E ele quadruplicou a devolução. Sabe, se você devolve 4 vezes 4 mais, vezes a várias pessoas é demais. isso é porque você tem dinheiro. Sim. É porque pode. Isso é porque você tem dinheiro. Sim, sim. Não é? Então, realmente, quando nós vemos este comportamento, nós entendemos realmente que quando você recebe conversão, você age. A conversão é atuante, é ação, faz notar-se. Então nós vemos esses dois jovens aqui que já nos revelam uma coisa que também pode acontecer diante de pessoas ricas. Exato. Enquanto uns aceitam de bom grado, Outros existem podem. outros que podem rejeitar. São os dois lados, na verdade. Exatamente, são os dois lados da mesma moeda. Sim. Não precisamos pensar que os ricos não precisam do Não Evangelho. possível. Não precisamos pensar nisso, porque existem os que acham que não precisam. Porque esse é o grande problema. Eles acham que não precisam, Não possível. mas eles precisam, Precisa. só que não sabem. Até quando acham é porque precisam. Sim. Só que eles não sabem. Então Exato. nós não precisamos julgá-los por causa disso. Aprendamos a olhar para eles com os olhos de Jesus. Sim. Eles precisam de salvação. Gosto de uma pergunta que alguém faz. Se você visse um rico se afogando e você é perito em natação, deixarias de salvá-lo? Alguém com senso de humanidade diria, eu salvaria. Preciso salvar, sem Preciso considerar salvar, sim. a sua condição Sim. financeira. Agora, por que nós não podemos oferecer salvação que vem de Jesus Sim. aos ricos? Porque é disso que eles mais precisam. Eles precisam. Então nós vemos aqui dois personagens. Um que por amor aos seus bens não aceita. Outro que também
ama os seus bens, Sim. mas ele decide renunciar. Renunciar e preferir algo melhor. Negue-se a si mesmo. Sim. Se cumpre em Zaqueu. Zaqueu decide quadruplicar a devolução. Sim. Na verdade, quanto ao Evangelho, existe esse lado de negar-se a si mesmo Uhum. e então receber o Evangelho. É. Neste caso, a graça divina. Uhum. Muito certo. Encontramos também algo muito interessante, algumas palavras de Jesus Cristo em Mateus capítulo 19, versículo 23 e 24. Diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Digo a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Algo muito interessante aqui. Jesus Cristo já nos faz perceber que a riqueza tem, de alguma forma, um nível de impedimento que te traz, neste caso, a entrar no reino dos céus. Quer dizer, é necessário uma força a mais, um esforço a mais para que você tenha ou garanta o seu lugar no reino dos céus. É verdade que ele leva ao extremo, mostrando algo quase que impossível, Uhum. mas tentando nos fazer perceber que é difícil mesmo. Olha, imaginem que você tenha tudo, porque existem pessoas que realmente que dinheiro não é problema para eles, comida não é problema, carro não é problema, lugar para dormir não é problema, e muitas das vezes isso nos faz pensar que eles não precisam do Evangelho, razão pela qual é um dos motivos pelos quais nós temos esse receio de fazer chegar o Evangelho aos poderosos ou então aos ricos. Nós simplesmente achamos que, pá, por que eu vou chegar com este evangelho tão assim leve, apresentar alguém que tem tudo, ou então alguém que tem posses? O que ele vai achar de mim? Não vai achar isto loucura, então nós acabamos tendo, de certa forma, um receio de fazer chegar a essa pessoa. Olha que esse é um tipo de pensamento que assola vários cristãos, Com certeza. não é? Quando nós olhamos para pessoas de maior influência, há um receio em abordá-las, Exatamente. não é? Há um receio em abordá-las. E é interessante o exagero que Jesus usa. Sim. Porque quando nós olhamos para o versículo, nós entendemos que parece que os ricos não vão para o céu. Não vão para os céus. Mas nós precisamos ser muito equilibrados para não demonizar a riqueza. Sim. Não é? Nós não Até precisamos... porque é uma bênção. Exatamente. Sim. Exatamente. A riqueza é uma bênção. Sim. Ok? Deus concede bênção. Já você que considera-se rico, entenda que a bênção da riqueza que você possui, ela veio de Deus. Não é? Ela veio de Deus. E Deus te deu essa riqueza para que você seja uma fonte de bênção também para as outras pessoas. Exato. Não é? É como um rio que flui o seu leito para os outros. Não é? Quanto mais ele flui, mais ele recebe. Mas recebe. É assim que é. Porque dá mais espaço para E receber. nós vamos ver histórias marcantes no mundo de homens que eram ricos e davam quase toda a riqueza. Sim. E quanto mais davam, Mais tornavam-se recebia. bilionários. Sim. Não é? Então, a riqueza que você possui, ela é uma bênção, é uma dádiva. Mas, abra os olhos para não ficar cego pela riqueza que a possuis, porque ela também pode te fazer Perdido. perder o reino dos céus. Com certeza. Veja que Jesus faz uma comparação improvável. Camelo não passa do fundo de uma agulha. Não passa. Não é? Mas é uma comparação muito, muito exagerada. Sim. E até um certo ponto é engraçada. Engraçado. Não é? Jesus não está a dizer que os ricos não vão para o céu. Tanto que nós podemos ver pessoas de influência se manifestando até no ministério de Jesus. Após a sua morte, José de Arimateia aparece do nada. Exato. Não é? No momento em que quase todos os discípulos de Jesus haviam sumido, ele aparece. Para dizer que Jesus abriu os braços e aceitou que cravos atravessassem suas mãos, não só pelos pobres, mas pelos pobres e pelos ricos. Os ricos também. Então, que esse evangelho seja levado às pessoas da elite, não Exato. é? Que a gente não tenha receio de mostrar o verdadeiro evangelho para estas pessoas.
E mais do que isso, nós precisamos ser sérios com esse evangelho. Os ricos são um grupo de pessoas que não aceita coisas de forma leviana. Certo. Primeiro nós precisamos ser sérios com o nosso evangelho, a fim de levar este mesmo evangelho para os ricos. Então, a essência da lição é nos habilitar para que a gente possa levar o evangelho ao grupo da elite. Que essas lições sirvam para mudar de mentalidade de todos nós, não é? De si, caro amigo, que existe sim necessidade, não é, de transmitirmos esta mensagem, assim como Jesus Cristo fez, transmitiu ou mostrou preocupação para os poderosos, para os ricos. E nós precisamos também fazer isso. Não precisamos ter receio ou então pensar de riqueza como algo que nos possa impedir de ter comunicação com alguém, então ter acesso a poder transmitir este evangelho. E fica ali um desafio, caro amigo. Procure um que você acha que é da classe da elite, não é? Neste caso, existem muitos ricos que provavelmente se encontram ao seu redor, ok? Alguns ricos ou poderosos, pode ser talvez alguém que faz parte de uma liderança ou então do governo, alguém que seja temido ou então alguém de respeito que você acha que aquela pessoa, não, eu não posso nem chegar ao seu portão, ou então não posso nem ter possibilidade de falar com aquela pessoa. Então procure, não é, orar por aquela pessoa, procure ter contato com aquela pessoa e veja o que Deus pode fazer, o milagre ou então a providência que Deus pode fazer e então fazer chegar ou permitir fazer chegar esta mensagem. E cabe à pessoa ou então a Deus fazer a sua parte. Muito bem. E essas eram as lições que nós queríamos trazer para si e esperamos por si na próxima semana. Não se esqueça de compartilhar este conteúdo com os seus conhecidos ou com qualquer um que você pode, de modo que esta mensagem chegue aos confins da terra. E muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.